Permitir. O pessoal vai entrando, a gente vai permitindo. Para quem chega... Oi, alguém falou aí, deixa eu só ver. Eu prefiro que vocês, quando forem falar, pessoal, abram o microfone, porque aí fica mais fácil, porque se você for falar no chat, eu só vou conseguir ver sua mensagem quando eu voltar para a tela, tá? Eu vou mostrar minha cara aqui agora. Apareci para vocês. Boa noite novamente a todos e todas. Vamos começar mais uma aula aqui da disciplina de ética profissional. Cidadania é ruim quando o pessoal chega atrasado. Boa noite, vamos lá. E aí, eu vou exibir agora, o assunto de hoje da nossa aula é o que a gente chama de ética profissional, né? A disciplina, como vocês sabem, chama-se ética profissional e cidadania. Então, ela sempre vai trabalhar essas duas perspectivas da ação individual no ambiente de trabalho e da ação individual coletiva. Na verdade, da ação individual e coletiva no ambiente de trabalho e da ação individual e coletiva no ambiente público, né? O privado e o público e o privado, as relações entre o espaço da empresa, da instituição com a sociedade, e isso independe se seja Estado ou iniciativa privada. A lógica da ética, como a gente viu lá no começo, ela tem que estar presente, né? Então, a discussão vai em torno dessa questão. Vamos falar hoje de o que é ética profissional, a questão do que é um código de ética aplicado no dia a dia de trabalho, e na outra parte da aula vamos trabalhar um pouco da questão do que é o governo, como funciona o governo no Brasil, né? Porque um dos tópicos da disciplina também é trabalhar e entender esse conceito de Estado, de governo e de instâncias governamentais. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai ver o que é ética profissional, né? A gente tem todo um processo ligado à questão do comportamento no ambiente de trabalho. Então, aqui a gente tem imagem de escritório, que poderia ser uma repartição pública, uma sala de professores ou uma organização governamental, de modo geral, qualquer. Mas, de modo geral, essas relações profissionais, elas têm que estar pautadas pela questão ética, né? Então, mas o que seria a ética? A gente já viu, né, que é aquele conjunto de valores universais que servem e seguem a nossa vida, né? Nos servem para fazer escolhas e servem para guiar a nossa vida do ponto de vista das relações humanas. E quando a gente traz isso para o ambiente profissional, a gente entende essa ética como um conjunto de valores, normas e condutas que conduzem e conscientizam as atitudes e o comportamento de um profissional na organização, seja privada ou pública, tá? Desta forma, a ética profissional é de interesse e importância da empresa e também do profissional que busca o desenvolvimento de sua carreira. Então, uma carreira pautada pela ética, respeitando as limitações do cargo, respeitando as atribuições, os direitos e deveres do servidor público ou do funcionário da empresa privada, é essencial para as boas relações no ambiente de trabalho e a questão do próprio desenvolvimento da carreira de nós, né? Então, eu como servidor público, professor do IFRO, eu tenho um código de ética próprio, né, do servidor público, depois eu vou falar, e ele é um dos guias do modo como eu devo me comportar enquanto servidor público nesta instituição de ensino, né? Então, todo servidor público, ele tem que estar ciente de que existe valores éticos, valores o pessoal, só uma pergunta, vocês estão vendo a tela grande ou a tela pequena, pelo amor de Deus? Que às vezes dá um tilt nesse programa que dá uma raiva. Minha voz melhorou? Agora? A voz está ótima. Que ninguém falou antes, minha gente. Tá vendo como eu falei? É preferível que vocês falem no microfone, porque eu só pude ver agora o recado quando eu mudei a tela para as pessoas entrarem. Porque quando eu estou exibindo a apresentação, eu não vejo essa tela que vocês estão vendo. Eu vejo só a tela do PowerPoint. Então, se forem falar alguma coisa, eu prefiro que vocês falem no microfone, tá? Mas a voz está melhor agora? Beleza. Pode falar, Raimunda. Está, professor. Raimunda, aproveitando que você está com o microfone aberto, quando aparece a tela lá, aparece minha imagem do lado direito e a tela maior ou está uma tela menorzinha, no caso do slide? O slide está menorzinho. Tá, é isso que eu estava querendo saber. Eu quero consertar isso agora. Okay. Eu vou fechar aqui para abrir de novo, porque esse programa, ele tem vontade... não é isso que eu quero. Ele tem vontade própria, às vezes.
Eu não quero exibir nesse formato. Ai, que saco, minha gente. E ele não dá a opção de fazer isso. Eu quero exibição em tela cheia, na verdade. Exibir, inserir, tal, apresentação de slide, configurar a apresentação. Eu quero desse jeito aqui. Deixa eu ver se agora vai. Deu uma melhorada aí, pessoal? Aumentou um pouco? Só uma pergunta. Aumentou a tela agora, professor, do slide. Era essa a minha intenção. Beleza. Conseguem ler, né? Pelo menos melhorou, eu acho, a leitura, né? Sim, melhorou. Tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Então, a ética, essa questão, né? A gente viu o conceito de ética. A gente vai ver agora um braço desse conceito, que é a ética profissional, que é basicamente essa questão dos valores. O áudio está ruim? E agora? Boa noite a quem chegou agora. Agora sumiu o slide. É porque eu tirei para poder ver a tela, na verdade. O microfone está na minha frente agora, vocês estão vendo, né? Não é possível que agora vai estar ruim de novo. Raimunda, Elisana, Elisiane, o áudio tá audível agora. O pessoal que está aí agora, deixa eu ver quem está aqui online também. Elis. Tá bom o áudio. Raimundo, Scarlett. Quem tiver com problema, eu recomendo que dê uma saída e volte, porque às vezes pode ser a conexão. Eu vou continuar, tá? Aí qualquer problema, vocês abram o microfone e falem, por favor. Tá ótimo, dá de ver tudo, mas o áudio tá meio ruim. O áudio, professor. O áudio tá ruim. Eu vou usar o áudio do computador. Acho que agora tá desligado seu microfone. E agora? E agora? Estão ouvindo melhor? Para mim o áudio tá bom. Às vezes a conexão de algumas pessoas leva a ficar ruim o áudio. Vai a imagem, mas não vai o áudio direito. A gente vai tentar se acertar aqui, a gente consegue. Porque a primeira aula foi muito bem, a segunda foi complicada. Não é possível que essa a gente também tenha problema. Mas avisem, por favor, quando tiver algum problema, tá? Então, essa questão da ética, ela permeia toda a vida da gente no ambiente de trabalho, né? Depois tem umas perguntas. Oi, pode falar. Vamos lá. Então, quais são as consequências Depois tem umas perguntas para vocês sobre essas questões, que eu sei que a maioria de vocês já trabalha. Consequências do comportamento ético, né? Bom, a questão do respeito, né, é fundamental. Quando você semeia a ética no ambiente de trabalho, o retorno ao respeito, a credibilidade, a confiança, o reconhecimento do seu trabalho, né? O aumento da produtividade no ambiente de trabalho, porque o ambiente fica menos carregado. Se todo mundo faz a sua atividade seguindo os preceitos éticos, respeitando as normas da empresa, da instituição pública, fazendo o que o seu cargo solicita, a gente vai ter toda uma série de procedimentos, né, de melhoria no ambiente de trabalho, a realização de metas, a melhoria do relacionamento, que é importantíssima, né? E a questão de que isso é algo muito importante para todo mundo. Quando a gente cultiva valores éticos, a gente pode ter como retorno esses elementos aí. Ser respeitado enquanto um bom profissional, ter o nosso trabalho como baseado na credibilidade, que passa confiança, temos o trabalho reconhecido, no ambiente de trabalho aumenta a produtividade porque a relação está boa, as metas são batidas como consequência disso, e de modo geral, há uma melhora do relacionamento. É por isso que toda empresa faz, em alguns momentos, atividades com os seus funcionários para tornar um ambiente mais agradável. Não é para uma empresa com um comportamento ético, não significa que você vai ser um robô sem sentimento no ambiente de trabalho. Você pode sorrir, pode fazer brincadeira dentro do limite da ética. Você tem que cultivar boas relações. E isso aqui serve também para a sala de aula como aluno, porque as relações pessoais, quando são baseadas nos princípios da ética, elas possibilitam o respeito mútuo entre as pessoas. Então, sempre busquem cultivar esses elementos no dia a dia. Uma pergunta: quem aqui trabalha no serviço público já, ou já trabalhou em algum momento da vida?
Alguém já trabalhou no serviço público aqui? Ou trabalha, no caso? Prefeitura, Estado, governo federal, alguma instituição pública? Alô, terra chamando. Não estou me ouvindo? Ouvindo estamos, professor. Eu acho que é porque ninguém que está presente trabalha ou trabalhou. Tá certo. Quem trabalha em alguma empresa com muita gente, a empresa privada, seja escola, loja, armazém, supermercado, algum trabalho que tenha muita gente, há muitos colegas de trabalho. Então, a maioria aqui pode ser autônoma, né, o que parece, né, trabalha para si, eu trabalho em empresa pequena. Toda empresa privada ou pública que tem muitas pessoas, ela precisa sempre estar relembrando para os seus funcionários e servidores esses princípios, né, da administração. Vocês estão fazendo um curso que, em tese, ele tem mais profundidade no ambiente público, né, a vigilância de saúde trabalha muito com o serviço público, prefeitura e estado principalmente. E no futuro, agora, com a questão de algumas mudanças no campo do sanitarismo, né, esgotamento sanitário e água, deve aumentar muito a presença de empresas privadas também, isso é um fato. Mas, em modo geral, a vigilância em saúde, ela trabalha muito com o poder público, e ela trabalha sempre com muitas pessoas, sempre do ponto de vista interno, né, as grandes estruturas, as prefeituras, secretarias, o governo do estado, suas secretarias, os ministérios do governo federal, e o público das pessoas, né, o dia a dia, né? Não sei se alguém aqui conhece, por exemplo, a agente de saúde, que é uma profissão próxima à área de vocês, mas são pessoas que vão de casa em casa, por exemplo, que vão levar informação, coletar informação, vão fazer verificações, vão fazer agendamentos, vão conhecer o público da área que eles trabalham, da área geográfica, né, da atuação deles, e essas pessoas, elas mexem com informações pessoais. Se elas não seguem os protocolos da instituição, elas estão ferindo o código de ética da própria profissão. Então, tem uma série de questões que a ética, né, no serviço público e privado, nesse comportamento, é crucial. E não só envolve questão de corrupção, não. A corrupção também é um desvio ético, talvez mais degradante, né? Quando você rouba do cofre público, você está cometendo um desvio criminoso e ético ao mesmo tempo, mas o cuidado com as informações, o respeito a quem você está servindo, ao seu público, seja ele o cliente da loja ou da empresa, ou o cidadão que está indo até a repartição pública buscando um serviço, quando você também não atua da maneira que você deve atuar, você está ferindo os princípios éticos da sua profissão. Isso vale para qualquer área, privada ou pública, uma área de educação, saúde, segurança, qualquer área. Então, essas consequências aqui, boas, do comportamento ético, são cultivadas no dia a dia. Mas também pode advir coisas ruins, né? Quando você falta com respeito, quando você perde a credibilidade, você não tem confiança, você não tem reconhecimento, você não vai ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho e, consequentemente, as coisas vão ser muito ruins para você. Então, aplicar a ética no dia a dia do trabalho é crucial para desenvolver uma boa ação enquanto um bom servidor público ou um funcionário da empresa privada. Para poder gerenciar isso e dizer o que é certo e o que é errado, praticamente todas as áreas têm chamados códigos de ética da profissão. A medicina, o direito, a área da história, que é a minha área, o código de ética dos servidores públicos como um todo. Então, para você ter uma ideia, um médico do governo federal, ele tem vários códigos de éticas que ele tem que seguir. Ele vai seguir o código de ética da área dele, que é o código de ética da medicina, e ele vai seguir o código de ética do servidor público também. Então, todas as áreas, de modo geral, têm código de ética. A área de vocês, como é uma área nova, ela está por fazer o código de ética da área da vigilância em saúde, porque é uma profissão recentíssima. Então, essas profissões novas, geralmente, por exemplo, se tivesse um concurso para a área de vigilância em saúde, se fossem fazer, vocês, para o governo federal, por exemplo, vocês iam ser regidos pelo Código de Ética do Servidor Público. Mas, nacionalmente, seria importante, e deve acontecer isso nos próximos anos, surja uma legislação de ética baseada
profissionalização da área de vocês, que se crie alguma associação nacional, algum sindicato, ou alguma ordem nacional dos profissionais da área da vigilância em saúde, para que vocês possam criar o próprio código de ética que ajude no desenvolvimento da própria profissão. Então, vocês que são dessas turmas dessa profissão nova, têm esse desafio em breve. Quando começarem a entrar no mercado de trabalho da área, vocês vão precisar se deparar e construir o próprio código de ética. Mas o que raios é esse código de ética? É para evitar essas coisas. O código de ética é criado pelos próprios funcionários? Não funcionários da empresa, criado pelos órgãos que regem a profissão. Então, quem elaborou e quem é que chancela o código de ética na medicina? A Ordem dos Médicos brasileira, no caso, né? O Conselho Federal de Medicina, o CFM. Quem é que rege o código de ética do direito? É a Ordem dos Advogados do Brasil, e por aí vai. Então, cada área, ela vai eleger pessoas, aí depende de cada área, que vão criar representantes, que vai criar seções, associações, ordens, sindicatos, o que seja, e vai criar o código de ética da área, geralmente baseado em códigos que já existem universalmente, né? Você procura algum código, por exemplo, em algum país que a profissão já é oficial, você pode se espelhar naquele código, adaptando para a realidade brasileira. Mas para esse código ter validade, é importante que os profissionais da área que escolham os seus representantes. Porque, por exemplo, para fazer parte da OAB, você tem que ter a carteirinha, né? Tem uma prova que você recebe. E aí você faz parte dela. Mas para você ser gestor da OAB, você tem que ser votado, para ser o representante da OAB na sua cidade, na sua região. Os advogados com a habilitação na OAB ganham o direito de voto e escolhem seus representantes. E aí a associação funciona. Então, vocês têm a disciplina de associativismo e cooperativismo? Só uma dúvida mesmo. Vocês têm essa disciplina? Não. Algo parecido com ela? Só se ainda for abrir, professor, mas eu acho que não. Porque, assim, normalmente, lá no IFAM, que é onde eu vim, todo curso tinha a disciplina de associativismo e cooperativismo, que explica um pouco essa questão, né, de associações, como formar, como criar. Ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter dirigente, ela tem que representar a classe. Para vocês que são, por exemplo, novos na profissão e querem seguir na área, é importante que vocês busquem outros alunos formados ou pessoas que já trabalham na área. Se não existe nacionalmente nenhuma associação que faça regência da profissão, que vocês passem a formar ela. Então, é importantíssimo para criar o código de ética, para poder criar a representação de vocês, para facilitar a luta de vocês para o mercado de trabalho, para obrigar as prefeituras a abrir concurso específico para vocês, porque senão vai ter um concurso aí, a prefeitura abre uma vaga para vigilância em saúde, aí bota que qualquer profissional com qualquer curso técnico pode fazer. Quando tem um conselho, o conselho vai em cima e atua em relação a isso, de impedir que as prefeituras e estados abram esses concursos bem abertos assim e que tomem o lugar da vaga de vocês, por exemplo. Deu para entender, pessoal? Deu. Beleza. Alguém tá tranquilo até aqui? Só uma pergunta. Então, para a gente poder melhorar as relações de trabalho, para evitar que aconteça coisas assim, a gente tem aí, claro, uma foto, né, posada, claro, mas eu já vi gente brigar dentro de escola. Brigar, não só bater boca, brigar, bater porrada mesmo. Aconteceu alguma coisa, porque os dois acabaram sendo, não foram demitidos, mas eles foram sofrendo punições, né? Foram penalizados cada um 3 meses, e aí ficaram sem receber salário, afastados, etc., até o processo terminar, porque foi baseado na questão, eles feriram a lógica do serviço público. Falei em Pernambuco, os dois professores, né, brigaram por mulher, inclusive, porque um estava pegando a mulher do outro, ainda tem esse detalhe. E aí rolou o processo administrativo na escola que eu trabalhava. E porque teve briga, teve dente quebrado, teve aluno filmando, foi uma baderna, assim, horrível. E eu tava sem saber o que era. Quando eu fui ver, já tava um negócio feito. Eu fiquei lá, era a minha primeira semana na escola, basicamente. Enfim. Então, quando a gente tem um código de ética, define-se muito facilmente as punições quando você vê algum delito, ou até você comete algum delito, né? O código de ética delimita e dá
a base para o que é certo e o que é errado em uma profissão. Então, esse código, de modo geral, ele é um acordo que estabelece os direitos, ficou branco isso aí, ficou horrível, os direitos e deveres de uma empresa, instituição, categoria profissional, ONGs e etc., a partir da sua missão, cultura e posicionamento social, e que deve ser seguido pelos funcionários no exercício de suas funções profissionais. Código de ética do advogado, código de ética do médico, código de ética do enfermeiro ou da enfermeira, código de ética do policial, do servidor público. Então, de modo geral, todas as profissões tendem a ter um código de ética bem definido, porque aí você vai se posicionar. Por exemplo, aqui no IFRO, quando tem alguma pesquisa que lide com público ou com animais, esse projeto vai para comitê de ética da ciência, vai ser analisado pelos profissionais do IFRO, que vão dizer se aquela profissão, ou melhor, aquele projeto, ele está saindo da ética ou não. Então, existe até uma ética profissional da pesquisa. Então, quando se trabalha com pessoas e animais, você tem que passar o seu projeto por um comitê de ética para verificar se não está ferindo os códigos de ética da ciência, no caso. Então, tudo isso, a existência desses códigos delimitam a ação das pessoas, né? Vamos lá. Então, o código de ética é o que está escrito, né? Eles são direitos destinados a construir a imagem, identidade e perfil da empresa, por exemplo. Então, para você definir como o servidor público deve agir, você tem que ver lá o código de ética, que a gente vai ver daqui a pouco, do servidor federal. Para uma pessoa aqui. Deixa eu, inclusive, abrir aqui ele, que eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu logo aberto. Quando você digita código de ética, vai aparecer um bando de códigos de várias profissões diferentes. Seguindo adiante. O código de ética, né, ele cria obrigações e condutas. Condutas são comportamentos, né, que essa instituição deve tomar ao desempenhar os seus serviços, visando sempre o cumprimento das condutas morais e éticas. Vocês, quando entraram no IFRO, vocês viram que existe um código um manual do discente? Vocês sabem que existe isso, né? Estou procurando, inclusive, aqui. Regulamento disciplinar discente. Aqui no IFRO é chamado de regulamento disciplinar discente. Lá no IFAM é manual do discente, né? Que é basicamente uma norma que é basicamente o código de ética do estudante do IFRO. Vou abrir aqui para mostrar para vocês como isso funciona como código de ética. A resolução 10, né? Essa aqui é a comissão, disposição preliminar dos direitos discentes. Aí tem aqui, ó, são direitos do discente. Discente é aluno, viu? Receber educação de acordo com os princípios constitucionais da legislação em vigor, frequentar a dependência do campus observando normas de acesso, etc. e tal. Esses são os direitos. Deveres, ó. São deveres do discente. Cumprir rigorosamente os horários, apresentar-se devidamente uniformizado, ser assíduo e pontual, respeitar regulamento. Isso aqui é um código de ética. Tanto é que tem faltas, ó. Ou seja, o IFRO classifica as faltas como leves, médias e graves, né? Então, por exemplo, ó, são consideradas faltas leves, deixar de cumprir os horários estabelecidos pelo campus sem justificativa. Faltas médias, instigar faltas coletivas, né? Ou seja, você convoca os seus amiguinhos para faltar aula do professor. Faltas graves, um exemplo, tentar compartilhar ou utilizar qualquer material pornográfico nas dependências do IFRO. Então, se um aluno for pego trocando foto pornográfica com outro aluno ou aluna, ele sofre uma punição baseada grave, né? E essas punições graves, elas são passíveis, por exemplo, até de exclusão da instituição. Então, o manual do discente funciona como código de ética de vocês. Se vocês não viram esse manual, vocês têm que saber, viu? Alguém viu esse documento quando chegou no IFRO? Só uma pergunta? Isso é um código de ética, por exemplo. Leram para vocês isso no primeiro dia de aula? Ou mostraram, pelo menos, lá no mural? Sim, o professor Douglas passou para a gente. Oi, Eva, não entendi o que você falou.
A gente viu sim, professor. O professor Douglas passou para a gente. Beleza. Então, ali é o código de ética de vocês, de como se comportam no instituto. Então, toda profissão, toda ação pública tem um código de ética. Alguns está explícito no código de ética, em outros está implícito. No caso aí, o código de ética de vocês é essa normativa que rege o direito discente e deveres discentes, né? Então, só repetindo e frisando, obrigações e condutas que essa instituição deve tomar ao desempenhar os seus serviços, visando sempre o cumprimento das condutas morais e éticas. Então, lá naquele código de conduta dos alunos, tem uma série de comportamentos inadequados que o aluno não pode fazer na instituição, e comportamentos que ele é obrigado a fazer. Então, toda a vida da gente está regida por códigos de éticas, e a gente nem percebe às vezes. Por exemplo, a minha profissão, que é de servidor público, professor do IFRO, mas assim, antes de ser professor do IFRO, eu sou servidor federal. E é para todo mundo, né? Tem esse decreto, que é o decreto 1171. Bom, esse 171 acho que foi uma piada, na verdade, né? Do dia 22 de junho de 1994, né? Então, existe a lei maior que rege, que é a lei 8.112, mas tem essa resolução, esse decreto aqui, que aprova o código de ética. Então, por exemplo, aqui tem as minhas obrigações, né, ou seja, o que eu devo fazer para ser um servidor público com ética, na seção 1, o segundo parágrafo. O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas na Constituição Federal também, ou seja, o decreto ele vai se basear na Constituição para dizer o que o servidor faz. Quando o servidor rouba, ele está ferindo totalmente o código de ética. Quando ele não faz o seu trabalho, ele está ferindo o código de ética. Quando ele se recusa a fazer o que é a obrigação dele, ele está ferindo o código de ética e outras leis, porque o código de ética é parte das leis. Aqui tem os meus deveres, né? Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, ser probo, né? Ou seja, ser correto, jamais retardar qualquer prestação de contas, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas na defesa da vida e segurança coletiva. Por exemplo, médicos têm que deixar uma parte da sua categoria ativa para não afetar todo mundo quando está fazendo greve, por exemplo. Professor, a mesma coisa. Uma parte da classe tem que continuar trabalhando. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Eu já vi professora indo com sutiã à mostra, lá no IFAM. Ela estava com um vestido curto, nada contra mulheres que usam vestido curto, mas no ambiente de trabalho não é adequado, você está trabalhando com adolescente. Você vai com sutiã à mostra, um vestido bem curtinho, um bando de aluno adolescente olhando para aquilo. Sabe que a cabeça do adolescente é a cabeça do demônio, né? Então, tu imagina o aluno que pensa. Aí, nesse ponto, aí dois colegas, eu e um outro colega, a gente foi falar com a superior, ela chamou a professora e emprestou a jaqueta dela para essa professora para ela usar, porque ela estava com vestimento inapropriado. Inclusive, se quisessem abrir um procedimento de sindicância interna contra ela, abririam, porque ela feriu o código de ética. A normativa pede uma roupa adequada à sua ação enquanto professor. Você não vai dar aula de chinelo havaianas, né? Nada contra chinelo havaiano, mas tem uma obrigação de você estar vestido adequado àquela profissão, né? O médico tem que usar jaleco e protetores, por aí vai. Então, essas regras parecem ser óbvias, mas elas são importantíssimas, né? Aí a vedação, ou seja, o que ele não deve fazer, né? Usar o cargo para benefício próprio, perseguir, pleitear, provocar, alterar, turpatear o documento, e por aí vai. Então, assim, tem toda uma série de questões. E para verificar isso, são criadas comissões de ética que, quando é necessário, são reunidas para que ele verifique se o servidor descumpriu alguma norma. Por exemplo, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Esse ponto aqui é importantíssimo porque ele está implícito o seguinte: o servidor público ele tem que se apresentar adequadamente em público, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. Se o cara bebe e fica na rua jogado, o cachorro não der a cara dele, e todo mundo sabe que ele é professor, policial, médico, a classe toda sofre perseguição. Então, o próprio código de ética, ele afeta o seu dia a dia também fora da instituição.
Pessoal, tá tranquilo até agora? Tá dando para entender? Tá tudo tranquilo, professor. Mais alguém tem alguma coisa, a questão a colocar, uma pergunta, uma dúvida? Todo mundo está entendendo? Caio, Elisana, Elisiane, Eva, Givanildo, Jennifer, Maria Eunice, Rayane, Raimunda, Rejane, Scarlett. Até o todo mundo momento eu estou compreendendo, professor. Qualquer dúvida pode abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Eva, Dá para entender, professor. beleza? Eva, você ia falar também? Não, professor, disse que eu estou compreendendo. Até agora está tranquilo. Tudo bem. Então, possivelmente a Prefeitura de Guajará-Mirim e o governo de Rondônia deva ter, cada uma das duas instituições, códigos de ética específicos para os servidores públicos, né? Da Prefeitura de Guajará, por exemplo, e do governo estadual de Rondônia. Porque toda instituição pública, ela tem essas comissões, porque as pessoas podem cometer erros, cometer crimes, enquanto a atuação profissional, e aí precisa, por exemplo, no governo federal, aqui no IFRO, se acontecer algum problema, um professor, ele é acusado de furtar algo da instituição, vai se abrir a sindicância para averiguar se houve o sumiço da questão. Caso a sindicância diga que sim, abre-se um processo administrativo, chamado PAD, né? Que junta-se uma comissão de servidores que vão avaliar a conduta daquele servidor e aí vai decidir se ele é culpado ou inocente e se ele pode ser demitido da função ou continuar atuando. Lá no IFAM, ano passado, foi aberto várias sindicâncias na instituição para averiguar casos de... deixa eu só abrir aqui a matéria para mostrar para vocês, para vocês verem como a coisa é séria. Inclusive, fica até o alerta também para aqui o pessoal do IFO, tá? IFAM, o IFAM tem uma péssima tradição de denúncias de corrupção, de assédio quando eu falo IFAM, Instituto Federal do Amazonas, tá? Vocês estão vendo essa matéria? Tá aparecendo para vocês aí a matéria? Apareceu, né? Essa matéria é do ano passado, de dezembro, né? Ela foi feita por essa jornalista, Naira Felizardo, e saiu no site do Intercept Brasil. Ao menos 30 alunos acusam professores do Instituto Federal do Amazonas de assédio sexual. Os casos envolvem 18 professores em 9 campos da instituição. Para cada caso desse, foi aberto um processo disciplinar para verificar se, de fato, aquela denúncia ela teve veracidade ou não. As alunas tinham entre 15 e 18 anos, eram alunas do ensino médio do IFAM, né? E até agora, pelo que eu soube da última vez, foram demitidos 2 professores, Então, ela fala que, por exemplo, chegou nas portarias e tal, e aí responde ao PAD, né? O PAD, essa palavra, todo mundo tem medo no governo federal. O PAD é uma comissão que é aberta para averiguar se aquele servidor, ele feriu o código de ética e cometeu crime. Então, assédio, corrupção, qualquer coisa. E aí vão abrir e averiguar. E no caso do IFAM, até onde eu lembro aí, acho que 2 ano passado e 2 esse ano, se eu não estou enganado, do interior, que foram demitidos da instituição por assédio sexual. Tem provas, né? Tem áudios, tem prints de tela do WhatsApp, da conversa deles com as alunas, a testemunha, algumas testemunhas também. Inclusive, teve um desses casos aí que a mulher do cara que ajudou a família da menina a denunciar ele. Então, esse tipo de atitude aí, qualquer servidor público é inaceitável. Um servidor público jamais pode usar o seu cargo para qualquer coisa, especialmente um professor não pode jamais assediar as suas alunas ou alunos, porque isso é crime tanto dentro da instituição, os caras foram averiguados, o PAD, né, se de fato cometeram, mas também criminalmente. As duas coisas caminham lado a lado. Você abre um processo criminal lá na justiça comum, e você abre um processo dentro da instituição. E os dois caminham paralelo. Então, você vai ser demitido de um lado e pode ser preso do outro, porque você descumpriu uma série de coisas aí. Então, o código de ética, a lei do servidor público, ela é o que rege a nossa vida dentro da instituição. Se a gente pisa na bola, a gente vai cumprir as punições que essa legislação determina. Isso é básico. Em qualquer nível, municipal, estadual ou federal. Então, vamos lá. O Código de Ética do Servidor Público, né, que é isso que a gente falou ali, né, ele é criado, né, pelo governo federal e tem uma série de questões. Eu não vou nem ler tudo isso aqui, porque é muita coisa.
Os servidores devem ser leais às suas constituições, né, aos princípios éticos da profissão, não podem ter interesses financeiros, os servidores devem usar o sigilo. Por exemplo, eu não posso ter empresa, eu não posso ter um trabalho além do IFRO. Por lei, eu sou obrigado a só trabalhar no IFRO, porque a lei diz o seguinte, eu sou dedicação exclusiva, ou seja, a minha vida profissional toda é dedicada ao ensino público na rede federal. Se eu quiser ter um outro emprego, eu tenho que pedir para o Instituto diminuir meu salário e tirar essa classificação de DE, aí eu posso ter 40 horas ou 20 horas, e aí sim eu posso ter uma outra profissão, conquanto que, no máximo, juntando o IFRO e ela, eu trabalho 60 horas semanais. Ainda tem esse detalhe. Então, tem uma série de limitações, inclusive, mas mesmo com isso, tem professor que tem empresa ainda. Vários casos federais de funcionários que usavam laranja ou até que abriram empresa no próprio nome e não pode, é proibido por lei, você que é servidor federal, DE, ter outra empresa. Isso para professor, viu? Mas outras profissões federais pode ter, mas para professor não posso. Então tem que cumprir com honestidade, não pode usar o cargo para benefício próprio, não pode saber, por exemplo, eu sei que tem um esquema de fraude na minha instituição. Se eu não denuncio, eu sou conivente, eu posso também ser punido, sabia? Então, se eu sei de algum caso de corrupção, minha obrigação moral é denunciar aquele caso. Porque caso aquele caso seja descoberto e é demonstrado que eu sabia daquilo, eu também posso ser punido. E por aí vai. Então, são várias atribuições. Aí a gente deixou de lado a questão do servidor público, vai trabalhar a questão do campo privado, né? A questão da ética empresarial. Da mesma forma que o serviço público, o campo privado também tem os seus códigos de éticas por empresa, né? Então, esse código de ética empresarial é um instrumento que serve para demonstrar os princípios, a visão e a missão de uma empresa. Então, uma empresa ela tem que deixar muito claro para o funcionário, a missão dessa empresa é essa, a nossa visão de mundo é essa, e o funcionário tem que saber o que ele deve fazer naquela empresa. É importante, quando você, por exemplo, qualquer um de vocês aí for abrir uma empresa em breve, não importa o tamanho, pequena, micro, média, defina bem os seus valores, a missão da empresa e explique isso muito bem para os seus empregados, porque eles precisam saber o que pauta a sua empresa. O cara tem que saber os limites da atuação dele, ele tem que saber como ele tem que se portar, ele tem que saber porque é ele que faz a sua empresa crescer. Se você não define as regras do jogo, você está jogando contra si mesmo, na realidade. Então, é importantíssimo definir as missões, os princípios, os valores. Quando você vai empreender, né, se for o caso de vocês, alguém fala alguma coisa aqui? Não, pessoal, alarme falso. Quando você vai empreender, você tem que ter essa noção também de trabalhar nos limites éticos, né? Então, a empresa, esse código pode se referir à conduta social da empresa, explicitando sua contribuição para a comunidade e com o governo, né? Essas ações podem dar a ideia do posicionamento da empresa, fator de identificação com funcionários e clientes. Então, é muito comum você vai entrar em algumas empresas, você vai ver lá na parede, missão, valores. Isso é pautado pela questão ética. As CDLs da vida, que são as câmeras de dirigentes lojistas, elas incentivam essas empresas a deixar isso muito claro para o público, para os funcionários e para as pessoas que consomem lá, né? Essa ética, ela dá direitos destinados a construir a imagem, a identidade e o perfil da empresa, né? Eu, enquanto funcionário, só posso defender uma empresa que eu conheço bem qual é a missão dela. Se ela não me diz o que ela quer fazer, se ela não me diz quais são os valores dela, como é que eu vou saber? Então, é o dono que tem que dar isso. Então, é importante essa definição. E aí, a gente tem, de um modo geral, a gente tem aqui exemplos, né? Princípios, a gente tem que definir princípios e valores, a missão, a visão da empresa, princípios éticos, né, os princípios gerais da justiça e equidade, gestão da sustentabilidade, né, que é a questão do meio ambiente, hoje é muito solicitado isso, normas e padrões para o comportamento da empresa e dos funcionários. Então, se tivesse uma empresa, eu pediria para os meus funcionários eles agissem de modo ético com as pessoas. Eu iria ministrar oficinas para eles aprenderem quais são os valores da empresa e sempre incentivá-los a cumprir esses valores. Penalizações, muitas empresas, afastamento,
penalização tem que estar determinado porque o cara errou, né? Não pode ser ao bel prazer do dono. E facilitar a ação dos órgãos de controle, né? As empresas, elas também têm que prestar contas ao público, né? Pagar impostos e por aí vai. Então, se a empresa, ela define as regras e atua bem, ela vai se pautar pela ética, no caso aqui, ética empresarial, né? Então, como a gente vê, a ética está presente em todos os aspectos do dia a dia, das profissões, da conduta do servidor privado, do trabalhador público, do servidor público e trabalhador privado, ao contrário, e a gente tem todo um processo de constituição a partir de regras bem definidas, de deveres bem definidos e de direitos também bem definidos. Então, as condutas pautadas pela ética são um aprendizado diário, devem ser muito claras nas instituições. Pessoal, até aqui, esse primeiro assunto terminou aqui, mas aí eu quero que vocês coloquem, tem alguma pergunta, alguma observação? Estão entendendo? Eu posso passar adiante? Qual é as questões que vocês colocam para mim aí? Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Beleza, Raimundo. Mais alguém? Pra mim também, professor. Tá indo, né? Tá indo bem. Mas você ficou alguma dúvida? Não. Tá bom. Pessoal, posso professor, você usou uma sigla DE. Ok, Jennifer, é isso daqui, ó. No caso dos professores federais, da UNI, do IFRO, qualquer instituição, eles entram com essa nomenclatura aí. Se eles quiserem tirar, eles podem tirar. Aí eles fazem um processo interno e aí pedem para a instituição diminuir o salário deles e mudar o nível deles. Eles passam a ser 40 horas ou 20 horas. Então, o professor federal pode ter 3 níveis, né, de trabalho. Dedicação exclusiva, que é o meu caso, de 99% dos colegas, 40 horas e 20 horas. Mas, independente de eles terem outra profissão além da de professor, eles só podem acumular mais um cargo na mesma área, próxima, e no máximo 60 horas. Então, é muito comum os médicos, por exemplo, que dão aula nas universidades, eles terem 20 horas. Quer dizer, talvez é a única área das federais que os professores trabalham 20 horas. Aí eles podem ter consultório e trabalhar em hospital, mas aí no máximo até 60 horas semanais. Mas geralmente eles entram com 20 horas nas universidades. Mas, 99% dos professores são DE. E aí não pode abrir negócio nenhum. Não pode abrir uma lojinha, não pode ter uma outra profissão, nada. Nada, nada. Beleza? Ficou claro? Tranquilo. Diferente dos técnicos das universidades, dos IFES, eles podem ter sim outra profissão, tá? Já a gente não. Eu vou trabalhar com vocês aqui, eu vou só dar uma fechadinha, parar para apresentar aqui. Acho que já parou, inclusive, né? Eu vou mostrar para vocês, a segunda parte dessa aula trata especificamente do que é Estado, né? O Estado brasileiro. Eu vou mostrar um vídeo que explica um pouco essa organização e falar sobre essa questão da organização do Estado brasileiro, né? Mas primeiro, eu preciso explicar qual o conceito de Estado para falar sobre isso. Então, eu vou pegar um vídeo muito curto, de 4 minutos, da própria Câmara Federal, que explica, né, a questão do que seria o Estado. Mas primeiro, eu vou fazer o teste com vocês, para vocês me dizerem se está aparecendo ou não aí. Quando mudar a tela, vocês me avisem, por favor. A tela vai mudar. E aí, eu vou... Apareceu o YouTube para vocês? Apareceu. Tá, acho que para algumas pessoas muda mais devagar, tá? Eu vou mostrar esse vídeo, o que é Estado, né? Beleza, não é Estado só de Rondônia, essa é uma questão, em Amazonas, em São Paulo. É a estrutura, né? E aí sempre é com E maiúsculo, tá? Vamos entender que instituição é essa. Peraí.
aí que tá com a qualidade muito baixa. Só eu subir a qualidade aqui. 480, acho que tá bom. Bora, meu filho. A internet hoje tá daquele jeito, mas provavelmente tá melhor que semana passada. Que não teve. Ixi. Eu não quero rodar em qualidade mais alta, não. Acho que agora vai. Ai, gente, é muito engraçado quando a gente tá tudo certinho, aí vem o negócio da pau. É, vai ter que ir assim mesmo. O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é Nossa, gente, a internet hoje tá horrível. democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa, então, ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar. Nossa, a internet tá horrível. Deixa eu carregar mais um pouquinho. E que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade, ou lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque... Ai, esse vídeo às vezes... Não. É um vídeo curto. Se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente
em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima. Pode ser um mau tempo, é verdade. Todo mundo conseguiu, pelo menos, ver, ou ouvir, pelo menos, a narradora falando da questão do Estado. Inclusive, esse vídeo, esse desenho que foi feito aí é de alunos, foi um projeto que teve da Câmara Federal, e alguns alunos ganharam, né, na seleção, e o vídeo desse vídeo, a narração da Câmara mais a imagem foi feita por alunos do ensino médio. Agora, eu não lembro qual foi a escola que venceu isso daí, mas foram alunos de escola pública, inclusive, que fizeram animação no computador. Por isso que parece assim meio, mas isso daí é do governo federal? É do governo federal, mas é feito por adolescentes, na verdade, né? É um projeto bem interessante isso. Deu para entender o que é Estado? Eu vou explicar de novo, claro, mas deu para entender o que é Estado, como ele funciona? A gente está falando, inclusive, disso porque a disciplina fala sobre isso, e a gente tem, no momento atual, eleições acontecendo, e muitas vezes a gente não sabe como se organiza e a quem pedir, como exigir, né? O que o Estado faz, o que a Prefeitura faz, o que o governo federal deve fazer. Então, a gente tem que definir essas prioridades. Quem governa, como governa e para quem governa, né? O Estado é toda a estrutura criada para gerir uma comunidade de pessoas que somos nós, né? Então, a política vem antes do Estado. E os representantes, eles são transitórios. Então, o atual governador de Rondônia não deve ficar para sempre lá. É bom ter essa rotatividade. O atual presidente, ele vai sair um dia. O atual prefeito de Guajará pode ser reeleito ou não, mas tudo depende muito da vontade popular, em tese, né? Falando sobre isso, e para a gente encaminhar para a parte final da aula, eu quero mostrar mais 2 vídeos, depois eu vou para o slide aqui, que vai aprofundar essas questões. O que faz um vereador? É importante, né, dentro da disciplina da ética e da ação cidadã e do dia a dia, o que esse sujeito, né, o vereador, o que o prefeito faz? Vamos ver o que o vereador faz. Por que é importante saber isso? Para que você, enquanto servidor público ou enquanto cidadão, saiba cobrar de cada um deles o que ele deve fazer. Você não pode cobrar de um deputado estadual algo que não é da alçada dele. Assim como você não pode cobrar do prefeito algo que não é da alçada dele. Bora ver o que o vereador faz. Postos de saúde, asfaltamento, posto policial. Se você ouviu alguma dessas promessas de um candidato a vereador, rasgue o santinho desse cara. Ele não sabe o que está prometendo. O vereador faz parte da Câmara Legislativa da cidade e é eleito a cada 4 anos pelo sistema proporcional. É aquele sistema onde os votos valorizam mais o partido do que o candidato. Ou seja, os políticos mais votados não são, necessariamente, os que acabam ganhando uma cadeira. O número de vereadores em cada cidade depende do tamanho da população, variando entre 9 e 55. Nesse ano, 144 milhões de brasileiros devem eleger quase 58 mil vereadores, dentre os mais de 440 mil candidatos de 5.500 municípios. Os aspirantes às vagas na Câmara refletem um problema da educação brasileira. Boa parte nem completou o ensino médio. Por outro lado, o que eles não representam é a diversidade de gênero. E não se enganem se esses candidatos começarem a te prometer hospitais ou coisas do gênero. Eles nem devem fazer isso. Nenhum tipo de obra ou serviço externo pode ser promessa de vereador. Esse papel é do prefeito. Quem está na Câmara Municipal deve fiscalizar as contas da prefeitura, observando se as obras não estão superfaturadas e se os hospitais, escolas e outros serviços estão servindo de verdade à população. É a Câmara Municipal que aprova ou rejeita projetos criados pelo prefeito. Ela também pode modificar as leis municipais que já existem ou criar novas, desde que tenham a sanção da prefeitura e não interfiram nos códigos federais e estaduais. Cabe ao vereador mudar, criar ou extinguir os impostos municipais, por exemplo. Além disso, são eles que aprovam o Plano Diretor Local, que é um documento com o propósito de guiar os principais objetivos da cidade durante o mandato. E sim, são eles que sugerem nomes de rua. E quanto eles ganham?
Bom, o salário não é o mesmo em todas as cidades. Ele leva em conta o tamanho do município e o teto dos serviços públicos locais. Em São Paulo, por exemplo, que tem 12 milhões de habitantes, um vereador recebe quase o dobro do que um colega de Vitória, que tem 360 mil habitantes. Agora você já sabe a função de um vereador. Vale a pena rever as propagandas do candidato, saber os gastos da campanha, conhecer o partido do cara e a coligação e também dar uma boa pesquisada sobre ele em alguns sites oficiais. E depois da eleição, não se esqueça do mais importante, que é ficar de olho no seu candidato durante todo o mandato. Então, se um vereador candidato, ele chega para você dizendo que ele vai asfaltar a sua rua, construir um posto de saúde e uma escola, pode apontar o dedo na cara dele dizendo que ele está mentindo, porque ele não sabe o que o próprio Estado que ele quer fazer parte, né, que é a administração pública, ser vereador, o poder público no caso, ele não sabe como funciona, ou ele está mentindo. Das duas, ou ele está sempre errado, ou ele está mentindo, ou ele não sabe como funciona. Então, ele vai ter que fiscalizar, tem que aprovar contas ou não, tem que criar leis, tem que verificar como a prefeitura está encaminhando os projetos, e aí sim ele pode dizer que é um candidato se ele está falando isso. Então, é importante que vocês, enquanto cidadãos, ou futuros servidores, ou pessoas, cidadãos de modo geral, tem que saber como funcionam as estruturas de governo nas suas 3 instâncias, né? Prefeitura, Estado e governo federal. E para terminar, o outro vídeo, que é o que faz o prefeito, né? Que é outro que também não pode exagerar no que ele vai prometer, no caso, né? Vamos ver aqui se a internet vai permitir também, né? Só uma pergunta, conseguiram ver o vídeo anterior tranquilamente, pelo menos uma parte dele, ouvir? Só falem, por favor, aí. Só ouvir, professor. Perfeitamente, ver e ouvir. Beleza. Vamos ver o último vídeo de hoje. A eleição já está quase aí, então é hora de falar sobre o cargo mais concorrido na disputa deste ano, o de prefeito. Eleito a cada 4 anos, o prefeito é considerado o chefe da cidade. Isso desde 1835, quando rolou a primeira nomeação para um prefeito na história do país, na província de São Paulo. Hoje, são 5.570 cidades no país que contam com um prefeito. E eles podem se reeleger, mas apenas uma única vez. E quanto o prefeito ganha? Bom, o salário quem define é a Câmara Municipal. Esse valor só não pode ser maior do que o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que faz um prefeito? Então, entre outras coisas, ele pega o dinheiro dos impostos que a cidade cobra, como o IPTU, mais os repasses estaduais e federais, e coloca onde ele achar necessário. O prefeito também elabora políticas públicas. Ele decide, por exemplo, se é preciso construir mais escolas, como dar moradia para todo mundo e onde colocar mais ônibus. É dever do prefeito ainda tomar conta dos serviços considerados essenciais da população, como o saneamento básico. O prefeito também precisa fazer acordos com os governos estadual e federal e tomar decisões que mantenham a cidade funcionando. Mas, todo mundo sabe que ele não governa sozinho. O prefeito tem seus secretários e precisa trabalhar junto com os vereadores do município. É responsabilidade dele, por exemplo, analisar as leis feitas pelos vereadores e decidir se sanciona ou se veta os projetos. O prefeito também pode, se quiser, propor à Câmara projetos de lei para serem discutidos. Mas o mais importante de tudo é seguir o orçamento anual da cidade, uma lei que é proposta por ele, mas que pode ser mudada pelos vereadores antes de ser aprovada. O prefeito também precisa prestar contas da sua gestão. Ele tem de falar tudo o que foi feito e onde foram utilizados os recursos que foram arrecadados. E, é claro, esse documento tem que ser aprovado pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas. Se essa prestação for rejeitada por 2/3 da Câmara, aí complica. Ele pode até perder o mandato e ficar proibido de se candidatar de novo. E como saber se o prefeito está fazendo tudo certo? Não tem outro jeito, é acompanhar, reclamar e cobrar. E fazer pressão para que ele cumpra tudo o que prometeu. Ainda bem que deu para ver esse, pelo menos. Acho que deu para ver. Destravou de vez agora. Tá daquele jeito. Bom, no final, né? No final do vídeo, basicamente.
Então, um prefeito, veja que tanto o vereador e o prefeito, eles se vigiam uns aos outros, né? Um aprova, o outro desaprova alguma coisa, outro aprova, porque cada cargo tem a sua atribuição. Então, desconfie daquele candidato a prefeito ou vereador que diz que vai mudar o mundo. Não é assim que funciona como a banda toca. E eu estou percebendo que a eleição em várias cidades aqui no Brasil esse ano está muito, muito morta, né? Você quase não vê propaganda na rua, você não vê as pessoas discutindo, é como se todo mundo fosse votar aleatoriamente ou nem fosse votar. Eu digo vocês, votem, vão votar, não deixem de votar, respeitem o distanciamento na fila, mas votem, é importantíssimo, especialmente no atual momento que a gente está vivendo. Mas primeiro, façam boas escolhas. Porque a gente vai tratar agora, para terminar essa parte, como é que funciona esse Estado brasileiro. A gente já viu aqui algumas pinceladas, mas a gente vai ir adiante, porque o tempo ele pede, o assunto também é importante, está na atividade de hoje, inclusive. Só me digam se apareceu aí quando mudar, tá? Sumiu aqui o negócio. Acho que agora vai. Oi, gente, hoje tá legal demais, a internet tá boa. Não tá querendo ir para a apresentação, ela tá aberta, mas não tá querendo ir. Deixa eu fechar a outra, para ver se eu consigo abrir ela. Deixa eu parar a apresentação aqui. Hoje tá que tá, viu? Do começo. Bora ver se vai. Oxente! Por que não quer ir? Por algum motivo não está querendo ir. Personalizada, apresentação. Pessoal, vocês conseguem pelo menos ver os slides aparecendo aí, desse jeito aqui? Apareceu. Como funciona o Estado brasileiro? Beleza. Para mim só está aparecendo um áudio. Mas vai aparecer, viu? Porque ele às vezes demora. Tá para alguns perfis às vezes demoram mesmo. Eu vou ter que seguir aqui porque não está abrindo toda a tela aqui, o slide. Então, a gente vai ver aqui algumas questões sobre a caracterização do Estado brasileiro, né, a forma, o sistema de governo do Brasil e os poderes, né, que é o que a gente já viu uma parte aqui. Então, o nosso país, né, na Constituição está escrito que o nome dele é República Federativa do Brasil, né, ele é a união dos diversos estados e municípios e o Distrito Federal, que é um Estado democrático de direito, né? E tem como fundamento a soberania nacional, cidadania brasileira, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Essa é o primeiro artigo da Constituição que define o que é o Brasil. A seguir, a gente vai ter o que é o Estado. A gente já viu naquele vídeo lá, né? O Estado é uma pessoa jurídica de direito, né? Que goza de autonomia para tomar decisões, né? E ele é basicamente o elemento que é o mediador civilizatório. É o Estado que faz o acordo entre as pessoas. Se não tem Estado, ou seja, não tem estrutura de governo, a sociedade ela vira uma bagunça. Então, o Estado é aquele elemento que serve para fazer a manutenção dos direitos e dos interesses da sociedade e para ser o elemento civilizador, né, de um território, de um povo. Sem Estado, a gente tem bagunça. Então, nunca acredite na ideia de que o Estado pequeno funciona, porque ele não funciona. O Estado tem que ter um tamanho ideal. Assim como o mercado tem que existir também. As duas coisas têm que existir, o Estado e o mercado, né? No Brasil, a gente tem a caracterização do Estado unitário, né, do Estado federal. Existem vários tipos de Estado, né, que o poder central domina tudo, né? Por exemplo, o Chile, a Espanha, a França, a Itália, Portugal. Então, esses estados unitários, né, são esses que estão aparecendo aqui. São países
que o governo central tem poder sobre tudo. O Brasil não é assim. O Brasil ele é uma federação, ele é um estado federado, que é um estado onde é descentralizado e os municípios e os estados brasileiros têm algum nível de poder. E isso é muito parecido na Argentina, na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, México e Rússia, onde cada região tem certo poder. Então, essas áreas aqui são estados federais, né? O Brasil, os outros são unitários, esse aqui são federal. Cada área desses estados, desses países, né? E tem uma confusão aí, estado e estado, né? Maiúsculo e minúsculo. Quando a gente fala estado em relação ao governo federal, é a estrutura de governo do Brasil federalmente. Quando a gente fala estado de Rondônia, é diferente. É uma unidade da federação, tá? Em alguns países, por exemplo, é província, como na Argentina, em alguns países, como a Bolívia, departamento, mas no Brasil, Estados Unidos, é estado, na Austrália também é estado, na Índia também é estado, então é o nome do recorte regional, tá? Então, no Brasil, a forma de governo é como a gente tem quem exerce, né? Ou seja, o governo é aquele tipo, são as pessoas escolhidas para estar à frente das estruturas. O Brasil já foi uma monarquia, como a gente está vendo aqui, a família real brasileira, mas hoje é a república. E essas são basicamente as duas formas possíveis de governo, ser monarquia ou ser república. E se for república, pode ter duas formas, presidencialismo ou parlamentarismo. O Brasil já foi parlamentarista. Qual a diferença das duas? No presidencialismo, o presidente, e a gente tem a foto aí dos presidentes, exceto o atual, que não está aí, mas a gente tem o Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e o Temer. No Brasil é presidencialista, o presidente tem muito poder. Em outros países, o parlamentarismo é o que domina, o presidente não tem poder, quem tem poder é o Congresso. A Espanha é assim, Portugal é assim, a maioria dos países europeus é assim. Aqui na América Latina, nenhum país é parlamentarista. Na África, uma parte na Ásia, uma parte mas, de modo geral, as Américas e uma parte dos países é presidencialista, né? Os que são república, no caso, né? Então, o Brasil é uma república presidencialista e federativa. Isso é o tipo de organização política do Brasil. Por exemplo, vocês lembram desse referendo de 93? Eu lembro, eu era criança, mas eu lembro. Vocês lembram desse referendo? Que a Constituição de 88 disse que em algum momento, mais adiante, ia ter um referendo, que é uma consulta à população, para o brasileiro escolher entre a monarquia e uma república. E aí, em 93, todo mundo foi votar para escolher entre monarquia e república. E se for república presidencialista ou parlamentarista. E aí ganhou república presidencialista. Vocês lembram desse... Quem é mais de idade aí, tipo, mais de 30 anos? Se tem alguém dessa idade aí, porque eu sou dessa faixa etária, tenho 36, né? Eu lembro desse plebiscito, mas eu não votei porque era criança. Vocês lembram desse plebiscito aí? Alguém lembra? Ouviu falar? Eu não. Não lembra? Alguém ouviu falar dele? Todo mundo é novinho aqui, né? Só eu sou o velho da história aqui, né? Só eu sou o velho. Eu não sou novinha, não, mas não lembro, não, professor. Fiquei sozinho na história. Teve esse plebiscito no Brasil. E aí os resultados, ó. A gente era teve monarquia, aqui... professor? Você sabe me explicar? Como é Entendi. que era a monarquia? O plebiscito 88 teve a Constituição nova, que é a atual, né? E ela diz que ela disse, né? Ela está escrito lá que tinha que haver um plebiscito, que é uma consulta à população, para o brasileiro escolher se ele queria continuar uma república presidencialista, ou se ele queria o parlamentarismo, ou se ele queria a monarquia. Então, ela pediu para as pessoas escolherem entre esses regimes. No final, o resultado foi o seguinte: somente 13% votaram pela monarquia, ou seja, perdeu de lavada a monarquia, e dentre aqueles que votaram na república, que foram mais de 86%, 30% escolheram parlamentarismo, ou seja, perdeu, e quase 70% escolheram presidencialismo. Então, o Brasil continuou com a sua tradição em relação à questão de ser uma república presidencialista. E somente 12 dos governantes brasileiros atuais concluíram mandato, ou seja, não foram mortos, ou não sofreram impeachment, ou não foram tirados por um golpe de Estado, né? Nos últimos 30 anos, somente FHC nos 2 mandatos, Lula nos 2 mandatos, e o primeiro mandato da Dilma
é que foram terminar os mandatos. Todos os outros são presidentes tampões, né? Por exemplo, Sarney assumiu o poder porque morreu o presidente Tancredo Neves. O Collor foi impeachmentado, no lugar dele entrou Itamar. Então, tem todo um processo aí que o Brasil tem muitos problemas em relação à sua política, né? Dentro do Brasil, a gente tem 3 poderes, né? Que é o poder legislativo, né? Que é o que faz as leis, que estabelece os marcos legais. No município aqui em Guajará, a Câmara dos Vereadores é que representa o legislativo, né? No âmbito estadual é a Assembleia dos Deputados, né, a Assembleia Estadual, e no âmbito federal é o Senado e a Câmara dos Deputados. Isso é o poder legislativo. O poder executivo é o que representa um poder, no caso, aqui em Guajará, o prefeito, no estado, o governador, e no país, o presidente. É o representante do poder executivo. Eu, por exemplo, sou servidor público do poder executivo, porque eu sou professor ligado ao MEC. E o MEC, é o Ministério da Educação, ele é pertencente ao governo federal, ao executivo, tá? Então, no meu caso aqui, eu sou parte do executivo, como servidor público. E existe o judiciário, né? Que são os tribunais estaduais, os tribunais federais, o STF, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o outro tribunal. E aí são 3 poderes que organizam o Brasil, né? Então aqui a gente tem uma foto da Praça dos 3 Poderes, que mostra lá atrás o Palácio Planalto, que é onde está presente o Congresso Nacional, o Palácio Planalto e o STF, né? Então o Brasil é uma república federativa e presidencialista que tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E cada um desses poderes tem atribuições. Você não pode pedir do vereador uma atribuição que é do judiciário, por exemplo. Então, é importante saber a diferença de cada poder para poder exigir certo de cada um. E é assim que a gente se organiza, né, para poder ser um cidadão e um servidor público ou um funcionário privado, sabendo muito bem os nossos direitos e deveres, nesse contexto todo. Pessoal, deu para entender a questão do que é Estado, como funciona no Brasil, pelo menos as características bem gerais? Deu, professor. E também com relação aí à classificação dos poderes e a distribuição, é uma confusão muito grande que acontece na sociedade, porque algumas pessoas costumam dizer, o vereador não fez isso, não fez aquilo, não fez nada, mas às vezes não é da ossada dele, né? Sim, exatamente. Assim como é exigido do prefeito algumas coisas que não é da alçada dele, porque ele depende muito da ação do governo do estado e do governo federal. Muitas vezes um prefeito paga o pato de problemas do governo estadual, por exemplo. Em algumas cidades, por exemplo, o prefeito tem responsabilidade sobre o esgoto sanitário. Aqui em Rondônia, se não me engano, que a rede é estadual, né? Então, a gente não pode nunca cobrar do prefeito essas questões ligadas à questão do saneamento, no caso da cidade, por exemplo, aqui. Só um adendo, né? Então, muitas vezes a gente erra por conta dessa questão que você colocou aí, de não saber o que é a atribuição de cada um. Então, por isso que é importante a gente conhecer as leis para poder cobrar bem, saber como cada cargo funciona, até para a gente, se tiver interesse de concorrer, poder fazer parte desse processo todo. Um dos graves problemas dos brasileiros é que eles não sabem as regras do jogo que domina a vida deles. O brasileiro não sabe os códigos de ética na sua área, o brasileiro não sabe as leis que regem o dia a dia, o brasileiro não sabe como funciona o poder legislativo, executivo e judiciário, e aí vai batendo cabeça. Então, na minha concepção, nas escolas deveria ter uma disciplina chamada cidadania, no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, uma aula por semana, para tratar dessas questões. Aí o pessoal fala, não, mas a gente trata em história, geografia. Não trata. Não trata mesmo, porque não tem tempo. Então, a gente precisa de um horário definido com a disciplina dessa. Isso talvez seja algo urgente, porque o brasileiro é preguiçoso para conhecer como funciona o Estado. O brasileiro tem uma tendência a gostar de autoritarismo, ele não gosta de participar das coisas, beleza, é um direito, mas ele gosta que as escolhas já venham dadas, e muitas vezes essas escolhas não são escolhas boas. Então a gente precisa ser mais ativo socialmente, né? Participar mais, cobrar mais, exigir mais. As pessoas preferem vender voto do que cobrar durante 4 anos. Para elas é muito mais fácil ganhar aqueles R$200 no dia da eleição, isso é quando é R$200, né? Do que durante 4 anos cobrar de cada vereador
ou de cada deputado que seja, a ação de cada um corretamente. Estou terminando já, Elisão, estou já no finalzinho. Então, fica essa questão aqui colocada, aqui depois eu vou colocar esses vídeos que eu coloquei hoje aqui, eu vou disponibilizar lá no AVA, para poder, daqui a algumas semanas, quando for eleger, a gente poder fazer boas escolhas, porque é sumamente necessário votar bem e votar com consciência e saber a atribuição do prefeito e vereador e saber cobrar muito bem. E não vender voto. Ninguém pode vender voto. Eu não posso, você não pode, a gente não pode. Mas tem que valorizar uma coisa que é muito importante, que é a democracia. Pode ser uma baboseira falar isso, mas não é. A gente já está tão acostumado a democracia, a gente banalizou esse termo. Então, assim, saber as regras de comportamento da sociedade é imprescindível para a qualidade de vida. Isso é importantíssimo lembrar. Pessoal, bom, aqui a gente encerra essa parte da aula, eu vou lá para o AVA, vou explicar o que está no AVA e vou corrigir os exercícios, tá? Vamos lá. Última parte da aula. Ó, deixa eu só apresentar aqui. Já mudou aí para o AVA? Opa, minha cara tá aqui. Apareceu o AVA aí? Não. Alguém pode dizer? Não. Agora apareceu? Ainda não? Não, professor. Tá na imagem da Praça dos Três Poderes. Ah, tá. Agora acho que agora saiu, né? Eu vou apresentar de novo, vou colocar a tela inteira. Acho que agora vai. Acho que agora foi o AVA. Foi, né? Tá trovejando já. Se apareceu o AVA aí, pessoal? Alguém confirma, por favor, só para a gente encaminhar aqui e corrigir a atividade que estava na outra aula. Hello, hello, alguém? Pra mim não tá aparecendo nada não, professor. Só tá aparecendo o áudio. Só o áudio? Ainda, cara? Só Dá o uma áudio. saída, dá uma saída e volta. Porque eu tô apresentando, eu tô aparecendo a imagem, minha imagem, e tô apresentando coisas aqui. Pode ser a conexão mesmo que tá muito ruim hoje. Tá muito ruim hoje. Pessoal que tá conseguindo ver, apareceu o AVA aí agora, eu só quero confirmar isso. Para mim não, professor, ainda. Que estranho. Vou tentar de novo aqui, apresentar. Vamos lá. Tela inteira. Selecionar a janela. Acho que agora deve ir. Deixa eu ver. Tela 1. Vai mudar aí. Não é possível que não apareça lá. Vejam agora se apareceu o AVA. Para mim agora, apareceu. Apareceu, professor. Ok, tudo bem. Então, aqui está a disciplina já colocada lá no AVA. Eu só vou adicionar esses 3 vídeos que eu coloquei hoje, né? Então, temos sobre a aula, o roteiro dela. Temos um vídeo, né, sobre público e privado, né, para continuar o que a gente analisou aqui. Mas antes dele, eu vou colocar esses 3 vídeos, tá? Esse vídeo público e privado define e fala um pouco da questão da corrupção, da lógica do que as pessoas confundem, o que é público e o que é privado. Aqui tem uma definição de como funcionam os 3 poderes, né, bem mais simples, e um texto sobre o código de ética, né, para aprofundar o que a gente viu. No final, temos essa atividade aqui, que inclusive alguém já começou a fazer, que tem 10 questões explicando, né, os assuntos de hoje. A maior parte delas é interpretativa, tá? Então, temos questões sobre código de ética, Estado brasileiro e funcionamento da ética profissional. Na aula passada, a gente fez uma atividade, né? Essa atividade era basicamente só, cadê? Tá aqui.
na aula anterior, né? Uma atividade avaliativa, era só entregar. Só 14 pessoas fizeram. Eu vou deixar ela aberta de novo por mais 2 dias. Eu vou avisar, eu vou pedir para vocês, quem não entregou, que façam tudo bem, Raimundo. Eu peço que quem não entregou, que vai ter mais uma chance para entregar, tá? Ou vocês preferem que eu abra no último dia antes da recuperação, para entregar no último dia? Vou perguntar isso aqui para vocês. Oi? Alguém está na aula que não fez a tarefa ainda, a atividade, gente? A última, só a última. Eu não fiz não, vou fazer agora. Eu vou abrir mais um dia até amanhã, tá? São 8h30 até amanhã de 8h30, tá bom? Vai, então eu vou corrigir ela, porque senão facilita o seu trabalho. Mas eu vou para a primeira já está fechada, não tem como fazer mais a alteração dela. Deixa eu só voltar ir para ela aqui, está em direitos. Cadê ela? Aqui. Acho que agora vai. Então, só para corrigir esse questionário, eu não vou abrir mais ele, porque, enfim, não tem condição. Eu vou só visualizar e aí vai aparecer. Ó, tá aparecendo no questionário ainda, vou corrigir ele. Nessa primeira atividade, a gente tinha questões de ética, bioética, para aprofundar, né? Então, a bioética é uma área do conhecimento interdisciplinar cuja finalidade é compreender e resolver questões éticas relacionadas aos avanços tecnológicos da biologia e da medicina em questões que, de alguma forma, influenciam nossas vidas. A bioética está apoiada nos seguintes princípios. Então, tinha um texto lá que a gente tinha que definir e se basear nele para poder fazer a questão da questão da bioética, né? Então, a autonomia aqui é o princípio que não é parte da bioética, né? No caso, seria a letra C. Como podemos diferenciar moral e ética? E aí tem que escolher uma. Moral é um conjunto de valores, ética é reflexão. B. Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. C. Moral é a prática, moral é a prática da ética no dia a dia. E D. Moral é sinônimo de ética aplicada. É a letra A. Moral é o conjunto de valores e a ética é a reflexão sobre os valores. São duas coisas diferentes. Uma é a ação, outra é a reflexão. A letra A. Terceiro, o sujeito ético-moral é somente aquele que preencheu os seguintes requisitos. Escolher uma, né? A. Ser consciente de si, mas não precisa reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele. Como pode? Ele tem que reconhecer os outros também. A ética é para todos. B. Ser responsável, mas não precisa reconhecer-se como autor da própria ação, nem avaliar os efeitos e as consequências dela sobre si e sobre os outros. Aí é que deve mesmo, tá errado. C. Saber o que faz, conhecer as causas e os fins de sua ação, o significado das suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores. Aparentemente é essa. Vamos verificar as outras. Pode ser a C. D. Dizer o que são as coisas. Dizer o que são as coisas. Dizer o que as coisas são, como são e por que são. Enunciar, pois, juízos de fato. A gente não pode fazer juízo de valor, né, na ética, né? Relativizar. Então, não é a D. E não precisa controlar interiormente seus impulsos, suas inclinações, suas paixões, deixando-as fluir livremente. Claro que não. E tem que ter autocontrole. Então, é a letra C. Saber o que se faz, conhecer as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e atitudes e essência de valores. Quarta questão. Em 2016, um famoso programa de TV, no horário da manhã, a apresentadora da atração lançou uma enquete que causou celeuma nas redes sociais e um debate que se prolongou por dias. A questão era, do ponto de vista médico, quem salvar primeiro? Um traficante em estado grave ou um policial com ferimento leve? Parte do público de pronto defendeu que o policial deveria ser salvo. Uma parte menor afirmou que os médicos não devem selecionar pacientes, mas atender a todos de maneira igual. Para quem não sabe, isso é um negócio do programa da Fátima Bernardes, né? No capítulo 1 do Código de Ética Médica, temos os seguintes pontos. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, será exercida sem discriminação de natureza nenhuma.
Segundo ponto, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Então, assim aqui temos um dilema ético. De acordo com a ética, devemos acreditar que, escolha 1, de acordo com o próprio Código de Ética da profissão, o médico pode sim escolher pacientes. Não está dizendo isso. B, o médico não pode fazer acepção, que é a escolha de pessoas. Afinal, em qualquer ocasião ele deve prontamente atender. Aparentemente é a B. C, faz total sentido que o público, no caso aí, queira ver o bandido morrer. Não faz sentido. A gente não pode desejar a morte de ninguém, por pior que a pessoa seja. E D, o médico pode sim selecionar os pacientes que deve atender, atendendo a critérios subjetivos ou influenciado pelo clamor popular. O único momento que a ética médica faz uma ressalva em que pode acontecer isso, no caso da Itália, por exemplo, na epidemia de corona agora, alguns médicos estavam escolhendo pacientes mais jovens para tratar, enquanto que os mais idosos estavam esperando o atendimento. Então, isso nem todo país é aceito. No Brasil, acho que não aconteceu algo assim, porque não seria permitido. Mas a ética no Brasil médica diz que qualquer paciente tem que ser atendido. Então, a letra B, o médico não pode fazer acepção de pessoas. Afinal, em qualquer ocasião, ele deve prontamente atender. Se é bandido ou policial, a ética médica não quer saber disso. Ela quer saber que a vida tem que ser salva. 5. Leia o fragmento a seguir, abaixo. Os homens não são maus, mas submissos aos seus interesses. Portanto, não é da maldade dos homens que é preciso se queixar, mas da ignorância dos legisladores que sempre colocam o interesse particular em oposição ao geral. Até hoje, as mais belas máximas morais não conseguem traduzir nenhuma mudança nos costumes das nações. Qual é a causa? Que os vícios de um povo estão, se eu falar, escondidos no fundo de sua legislação. Quais são as ideias principais contidas no fragmento acima? A. Há uma relação entre as leis e costumes, pois as leis permitem ou impedem que os homens cometam erros. B. Para limitar os interesses humanos particulares, é preciso haver leis que prefiram os interesses gerais. E C. Não há nenhuma relação entre leis e costumes, pois são os homens que fazem as leis que os beneficiam. É a letra B. Para limitar interesses particulares, é preciso haver leis gerais, que beneficiem a todos, e não somente um. É isso que está a essência da fala do Helvétius, no fragmento. Questão 6. Apresentados os enunciados abaixo, qual deles melhor caracteriza o tema da ética filosófica? Escolha 1. A ética filosófica estuda a maneira como as pessoas agem dentro de uma determinada sociedade. Não. B. A ética filosófica é um discurso racional e argumentativo cujo objetivo é fundamentar critérios para avaliar as ações humanas, seja para louvá-las ou para criticá-las. C. A ética filosófica consiste em um conjunto de normas relativas à vida sexual? Não. D. A ética filosófica consiste na explicação das normas de comportamento que se encontram na Bíblia? Não. E. A ética filosófica é o estudo das normas que regem o exercício de determinada profissão? Não. Aí é a ética profissional. Então, só pode ser a letra B, que é o discurso racional e argumentativo, cujo objetivo é fundamentar critérios para avaliar as ações humanas, seja para louvá-las, seja para criticá-las. 7º, em relação à bioética, no caso era para ter lido o texto, Bom, espero que vocês tenham lido, pelo menos, para fazer esse exercício. A bioética é caracterizada como um estudo sistemático das dimensões morais, incluindo visão moral, decisões, condutas políticas, das ciências da vida e a atenção à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário interdisciplinar. Essa está correta. 2. A bioética tem uma abordagem global, pois dela participam das visões de diversos profissionais de saúde. Sim. A bioética inclui os processos de tomada de decisões, as relações interpessoais de todos os segmentos e pessoas envolvidas. O paciente, seu médico, os demais profissionais, a sua família, a comunidade, e as demais estruturas sociais e legais. Não, sim, no caso. A outra aí, no caso, a próxima questão. Peraí, me confundi todo aqui. Vamos lá. A bioética inclui os processos de tomada de decisão em relação interpessoais de todos os segmentos e pessoas envolvidas. O paciente, o médico, sua família, tal. No caso é falsa. A bioética tem que seguir a ciência, ela não pode seguir a comunidade.
porque muitas vezes uma escolha bioética afeta a comunidade, especialmente questões morais. A bioética limita-se a solucionar problemas isolados, utilizando-se de uma visão global. Ela está presente em todos os aspectos, então é VVFF, que seria aqui no caso a letra D. 8. O que é ética? O que é moral? No encaminhamento dessas questões, precisamos voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. A ética somente existe no singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto a moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da ética. Acerca desse assunto, ética, primeiro, né, a ética se constitui como ciência da moral, a ética teoria parte do fato da existência da história da moral, correto? 2. A esfera da ética é o campo da investigação da moral, a área da filosofia que fundamenta a questão dos valores. Sim, está correto. 3. A moral é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano relacionado aos problemas éticos. A moral muda historicamente. No caso, a 4 está correta. Cadê? Eu acho que eu errei aqui na hora de colocar a questão, porque a primeira está certa, a segunda também, e a quarta. Eu vou dar para todo mundo, eu vou dar a questão correta. Eu coloquei errado aqui nas assertivas, tá? Essa eu vou mudar depois lá o gabarito, que eu errei. No caso, eu não coloquei a que seria correta. O segundo exercício da semana passada eu não vou corrigir, porque tem gente para fazer ainda. Então, vamos lá. Eu vou deixar em aberto mais um dia. Quem não fez, faça. Já está lá a atividade de hoje, eu vou complementar com os vídeos que eu coloquei. E é isso, né? Na semana que vem, a gente vai se encontrar na segunda-feira, às 7 horas de novo, com a nossa última aula, né? Que vai tratar de questões mais gerais, de questão, o que é mundo privado, né? Empresa privada, como funciona, e pluralidade de pensamento, né? A questão plural, né? Do diálogo entre sujeitos diferentes, no ambiente de vida, né? Na parte ética, profissional e no dia a dia. Pessoal, espero que a aula tenha sido compreensível, apesar dos problemas técnicos, né? Que quem quiser assistir novamente está disponível lá no AVA, e ainda colocando, tem alguma questão sobre a aula, algum comentário, alguma crítica que é importante também, alguma questão a ser colocada, só abrir o microfone ou digitar e a gente encaminha. Alguém? Na minha opinião, tá tudo bem, professor. Não tenho do que reclamar, não. Então, os assuntos ficaram claros, né, até agora, né? Sim, até porque com vídeo, assim, acho que fica mais fácil de entender. Entendi. Mais resumido também, né? Isso. Também acho. Eu sempre vou usar vídeos. Eu sempre uso vídeos também, na realidade. Mais alguém? Algum comentário? Alguma dúvida? É porque, às vezes, quando coloca muito conteúdo, fica cansativo. Uhum. Então, às vezes, uma forma mais clara e direta, com vídeo, atinge mais a compreensão do que aquela coisa muito extensa. Sim, sim. Eu tento fazer isso, né? Não é fácil mediar essas coisas, mas eu tento fazer isso. Eu vou colocar também os dois, esqueci de colocar a parte, eu vou colocar também os 2 slides da aula de hoje, tá? Para vocês consultarem o material à parte. Então, dito isso, foi um prazer revê-los. A gente tem semana que vem o último encontro. Passou rápido esse mês, né? Nossa, porque depois Beleza, Eva, tranquilo. Porque depois a recuperação, né? Na última semana. Então, semana que vem tem um último encontro, depois a recuperação. Acho que é isso. Eu vou confirmar isso no calendário. Então, boa noite a todos e todas, descansem, acessem o AVA, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo no privado, e quem não fez a última atividade, repito, vai ter mais um dia, tá? É isso, deixa eu parar de gravar aqui, e daqui a pouco essa aula vai estar presente lá no AVA também. Parei de gravar.